Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia, eu estou aqui com Foster. Oi, Foster. Olá, Alexia, tudo bem? Tudo bem? O episódio de hoje é parte 2 sobre o apagão que sofremos aqui em Portugal. Então, se você não escutou a parte um, volta ao episódio, escuta e depois volta para cá. É importante voltar e escutar o episódio anterior, senão esse episódio vai ficar meio confuso. Sim, sim. Então vamos lá. Vamos dar alguns detalhes sobre o que aconteceu no meio do dia do apagão, assim, a nossa comunicação, o que a gente teve que fazer para conseguir se organizar para trazer meu pai para casa, né, na alta hospitalar. Então, você estava falando no último episódio que uma das suas lembranças é tipo: "Amor, se você não escutar de mim em 2 horas, vem para o hospital". Sim, e já entrou num clima totalmente Caótico. caótico. Então, mais ou menos às 2 da tarde, Alexia já falou, tipo, se você não tá recebendo minhas mensagens daqui a 2 horas, por favor, vem correndo para me ajudar, para ajudar a gente a trazer o seu pai para casa. Sim, Também, nisso tudo, eu já estava procurando comida e coisas para casa. foi muito surreal isso, porque no mesmo dia do apagão, antes das 11h30, a gente tinha recebido comida congelada para a semana, porque a gente se organizou em relação à comida, para a gente não ter tanto trabalho para cozinhar para 3 pessoas e com uma dieta específica, que a gente fez um serviço específico de comida congelada. Tipo, nossa geladeira e frigorífico inteiro estava cheio de comida congelada, que naturalmente, quando não tem luz, não é muito útil ter comida congelada em casa. E só um adendo, foi um dos dias mais quentes. Estava muito quente. Estava muito quente, estava beirando 30 graus. Então e tudo aqui em casa nosso é elétrico, fogão elétrico, forno elétrico, tudo elétrico. O que você falou que estava muito quente, estava o quê? Beirando, Beirando. Boa palavra. sim, E também, só uma notinha, você falou um adendo? é, É tipo uma nota. é, é. Legal. E aí a gente começou a reparar que não tinha comida específica enlatada em casa. E a gente começou também a receber a notícia de que ia faltar água, coisa que faltou em muitos prédios. A gente teve sorte que não falta água. Sim, então tivemos em casa, tipo, uma lata de feijão preto e também eu estava conversando com o nosso vizinho. Ele falou: "Vai faltar água. Daqui a 1 hora não vamos ter mais água". Então eu tinha que encher todas as garrafas, panelas, qualquer coisa que eu podia encher com água. Então nossa casa inteira estava cheio de garrafas, taças, tudo com água. Enquanto eu estava na rua procurando comida, eu fui para o supermercado, estava cheio de gente na porta e os funcionários dentro, tipo: "Não, não pode entrar". Todos os mercadinhos aqui do bairro estava fechado, com fila de O pessoas. nosso supermercado aqui do bairro resolveu fechar mesmo. Ele nem abriu para nada, resolveram fechar. Só tinha um supermercado aqui perto que a gente conseguiu ir, só e já não tinha nada. Eu trouxe para casa palmito, biscoito Maria, creme cracker Nem e me craque. que mais que eu trouxe? Ah, tipo todinho, chocolate em caixinha, essas coisas assim. Você pode explicar o que é biscoito Maria? É um biscoito redondo, eu não sei muito explicar não, docinho. A marca é Biscoito Maria. É muito gostoso, tem no Brasil, tem aqui, é super famoso. Sim, enfim, saí na rua, uma loucura, caos total.
E E perigoso também, porque nenhum dos sinais, né, de trânsito estavam funcionando. só aqui na nossa rua, cada esquina tinha um acidente. É, Ent Foi apocalipto mesmo, apocalipse. apocalipse. É. O metrô parado, obviamente. É, eu já recebi algumas mensagens, tipo, de grupos de WhatsApp que tinha muita gente que ficou preso no metrô, e Aqui o metrô do Porto, o nosso vizinho trabalha para o metrô do Porto, eu estava conversando com ele no outro dia, ele falou: "A nossa sorte é que a maior parte do metrô do Porto é de superfície, então é muito fácil para as pessoas entrarem e saírem quando esse tipo de coisa acontece". O problema foi em Lisboa, que tudo era embaixo mesmo, sim, e que não tinha nenhum plano de contenção em Lisboa. Aí eu já não sei se é tipo a velha rivalidade entre Porto e Lisboa, Porto é melhor, Lisboa não é, ou pode se é ser, verdade. pode ser. Bom, enfim, 2 horas passaram, a Alexia já tinha me falado: "Bom, se você não escutar notícias minhas depois de 2 horas, vai correndo para o hospital". E foi o que ele fez. Então, o que eu fiz? Deixei nosso cachorro, um parisinho que estava doente, aqui em casa. Eu fui correndo lá na loucura da cidade até o hospital. Tinha Chegando no hospital, foi uma loucura, tudo escuro. Quando eu entrei, alguém falou, tipo: "Espera aí, tipo, não pode entrar". Eu falei: Não, sim, o meu sogro está internado no quarto andar". Então o na po Segurança. segurança falou: "Tá, pode entrar". Eu tinha que subir a escada e tinha médicos com luz do iPhone descendo, subindo a escada com pacientes na maca. Uma loucura total. É. E finalmente eu cheguei para vocês, daí você pode resumir o que aconteceu. Aí o Foster levou a maior parte das coisas com ele, por É, porque de novo, a gente mora muito perto desse hospital, então demora o quê? 20 minutos no máximo pra chegar lá andando. andando é quase meia hora. É super tranquilo pra nós, que somos jovens e gostamos de caminhar. Só que assim, com a alta do meu pai, o meu pai precisava ainda se sentar para tomar banho. Então, naquele dia antes do apagão, eu passei numa loja e comprei o banquinho de sentar, comprei a máquina de pressão. E aí, isso eu tenho que admitir, quando eu reparei que estava tendo apagão e que estava com talvez falta de água, eu comecei a pegar a água que ele tinha no quarto do hospital, botar dentro das nossas bolsas e das mochilas, que eu falei: "Meu pai não vai passar sede". Isso com certeza não, ele tá recém-operado, e comecei a colocar dentro das nossas bolsas e mochilas, e o Foster voltou pra casa com isso. Então, a minha responsabilidade era descer com meu pai pra entrar no carro, que a minha amiga tinha separado, na van, e voltarmos pra casa. E aí fizemos isso. Então eu voltei para casa carregando tudo e qualquer coisa, totalmente suado, e logo depois vocês chegaram. Aí a gente chegou, subimos, aí falamos: "Ai, graças a Deus, estamos em casa, deu tudo certo e tal". Aí eu tô arrumando as coisas do meu pai, e aí eu começo a olhar assim, eu falei: "Cadê os remédios do meu pai? Meu pai não tem nenhum remédio aqui". Aí eu lembrei que a gente tinha deixado todos os remédios dele no hospital. Aí eu olho pra cara do Foster, aí o Foster: "Não, você não vai voltar lá". Eu assim: "Eu vou ter que voltar lá". Aí eu voltei lá, subi de novo, falei com o médico que me reconheceu, claro, peguei os remédios. Nisso, passei em mercadinhos, fui comprando mini coisinhas aqui pra casa que eu conseguia comprar. Quando eu chego em casa, arrumo os remédios, a gente percebeu que não tinha o mais importante, que era o paracetamol contra a dor. Sim, e farmácia não estava aberta, não Nada tinha estava como aberto. como conseguir, foi Não, impossível. nada.
E aí eu olhei pra cara do Foster, aí o Foster: "Eu vou lá na casa do seu pai, porque eu sei que lá tem". E Sim. aí o Foster saiu de casa, foi andando até a casa do meu pai, que aí sim demora umas 30, 40 minutos. Mas isso foi tudo durante o dia. Então, nessa época, o pôr do sol é mais ou menos às 8, 8h30. Eu estava pensando, apagão durante o dia não tá tranquilo, mas dá pra aguentar. O problema é a noite. Sim, eu já estava ficando com muito medo de o que vai acontecer com uma casa totalmente escura, sem luz, sem água, com seu pai que estava super cansado, acabou de ter uma cirurgia muito séria. Bom, eu fui correndo lá pro apartamento pro seu pai, peguei paracetamol, peguei basicamente tudo que ele tinha no apartamento dele, voltei correndo pra casa. Enquanto isso, eu estava na casa do nosso vizinho que tinha feito uma fogueira. Eu esquentei o jantar do meu pai, que eu falei assim: "Pelo menos o meu pai vai comer direito". Pode explicar o que que é fogueira? Fire. Sim, fogueira, mas ele tinha uma quase um churrasco, Não, não, ele não usou o grill. Ele fez no carvão, no chão mesmo, e usou uma panela mesmo pra fazer. E eu estava morrendo de medo daquilo tudo. sim, é bom, eu não estava presente para essa É. parte. Aí eu fui, esquentei a comida do meu pai, trouxe, e aí meu pai comeu, aí o Foster chega junto com o paracetamol, e aí foi só uma questão de literalmente esperar a luz voltar, se voltasse. Eu tive um pouquinho de ansiedade, porque como eu estava muito calor, meu pai ainda estava com ponto no peito, eu fiquei com medo daquilo começar a incomodar, ou abrir, ou começar a ter algum tipo de questão. E aí a gente ficou sentado no nosso quintal, né, até vendo o pôr do sol até umas 9, 9h30. Sim, Aí a gente entrou em casa, tinha velas acesas, a gente achou o nosso power bank pra pra carregar os pra carregar o celular, celulares, então a gente etcétera. tinha lanterna. E só 2 detalhes, eu não sei, porque não tecnologia não está funcionando, mas eu acho que foi o dia que eu tive não sei como falar isso, que eu caminhei tanto, eu acho que eu consegui caminhar pelo menos 40.000 passos num dia só. E normalmente eu posso ver no meu iPhone quantos passos que eu tomei, Que eu fiz? que eu fiz num dia, mas no dia do apagão eu não tenho esses dados. Não. E também voltando do apartamento do seu pai, e estava chegando para as 8, tipo quase pôr do sol, e foi uma cena tão interessante, porque já passou um momento totalmente caótico, que todo mundo estava procurando comida e achando que todo mundo ia morrer. E tinha, tipo, crianças jogando futebol na rua, tinha a pracinha estava cheia de estudantes e ninguém estava no celular, todo mundo com os carros abertos, escutando o rádio para tentar entender o que estava acontecendo. Essa parte foi não foi legal, mas foi um momento de calmo que eu tive. Foi um momento de calmaria. Eu não romantizo o apagão, eu acho que foi uma loucura. Eu acho que foi um dos piores dias que eu já passei. Foi um É, dia. é. Mas claro que se tivesse sido um dia, entre aspas, normal pra nós, sem ter envolvido o hospital, a gente teria encarado isso de uma outra forma completamente diferente. Mas agora que eu sei o que que acontece quando tá um apagão, um gerador falha no hospital e existe um plano de contingência e, por exemplo, eu fiquei pensando: "Meu Deus, tem aquelas máquinas de ressonância magnética, né, tem tudo que envolve, tipo, uma bomba nuclear, digamos assim, e se aquilo esquentar muito, vai explodir dentro do hospital, então tem que chamar a defesa civil para
trazer água pra dentro do hospital pra isso não acontecer. É, assim, é um caos total, Sim, total, generalizado. E aí eu fico pensando assim, a gente conseguiu reverter quer dizer, controlar a situação de uma forma muito boa e uma forma muito saudável também. Foi tudo muito bem controladinho no seguinte: "Poxa, você faz isso, eu faço aquilo". A gente é uma equipe, literalmente, foi um trabalho em equipe. sim, foi tudo sem pensar 2 vezes. É. Eu achei muito interessante porque normalmente é apagão, não que eu ficaria feliz, mas, eu ficaria tipo: "Ah, todo mundo está sem os celulares, todo mundo pode ficar juntos conversando". Pode ser uma coisa divertida, tipo um momento para todo mundo s sossegar e refletir, mas com seu pai em um hospital envolvido, não foi nada disso. Não, e a sua mãe lá dos Estados Unidos, quando ela conseguia mandar mensagem, ela mandava assim: "Estão falando que a luz só vai voltar em Portugal daqui a uma semana". E coitados, eles viveram isso com o furacão, né, que passou lá. Eles ficaram, tipo, quase 2 semanas sem luz, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Sim, enfim, voltando para casa, a gente viu o pôr do sol aqui do nosso quintal e, se não me engano, às 10 da noite, quan 10 e pouca. É. seu pai foi dormir, seu pai foi pra cama, a gente ficou aqui no escuro, tipo, só falando e respirando, e daí voltou, Sim, a luz sim, voltou. sim. E estamos com luz até hoje. Eu só sei que eu tenho uma listinha de compras da Decathlon, de camping, pra fazer, depois dessa história, que ninguém mais me pega desprevenida em relação a isso, com certeza. Isso ajudou bastante, que eu não sei porquê, mas eu comprei há um tempo atrás lanterna que você pode colocar na cabeça. Como se chama isso? Lanterna de cabeça, eu acho. Amor, eu não faço ideia. Sim, mas quando luz voltou, qual foi o que que você sentiu ou pensou? Alívio. Sim, Alívio não ao fato, assim: "Ah, vou agora eu vou poder pegar meu celular e me comunicar", foi mais no sentido: "Ok, a gente vai poder comer, a gente vai poder beber água, meu pai vai ter uma recuperação tranquila", foi mais nesse sentido. sim, foi mais podemos sair do estado de emergência É, mesmo e voltar para tá, agora podemos focar na recuperação do seu pai e cuidar de nós. exatamente. Bom, Alexia, mais alguma coisa sobre o apagão de 2025? Não, eu acho que tá ótimo, não quero passar por outro, e eu estou exausta de participar de eventos históricos. Já foi. Eu não preciso mais participar de nenhum evento histórico. Bom, nos próximos episódios, eu tenho certeza que a gente vai continuar contando histórias do nosso mês, mais do que um mês, cheio de histórias malucas. Ainda estamos exaustos, ainda estamos recuperando, mas no final das contas, deu tudo certo, Sim, deu tudo certo. como sempre. Então até o próximo episódio, pessoal.